Vamos lá. Estamos então diante da nossa primeira aula do nosso curso intitulado A Arte de Conversar sem Brigar em Família. E nós precisamos entender que a maioria dos problemas que acontecem dentro dos nossos lares é por uma falta de uma boa comunicação. A comunicação dentro do lar, quando ela está literalmente distorcida, quando falta o entendimento a respeito dos participantes desta família, concernente àquilo que o outro quer dizer, verdadeiramente leva uma família de mal a pior. E eu separei aqui três dicas interessantes, três orientações para que você entenda a respeito da importância de ter uma boa comunicação em família. Existem três passos aqui que você precisa entender que são fundamentais para que você invista na comunicação dentro do seu lar, para que você invista em uma boa comunicação com os moradores da sua casa. Primeira situação que você precisa entender é o seguinte: eu vou fazer aqui uma ilustração para que você compreenda o que eu quero lhe falar. A comunicação dentro do lar, ela é como uma via de mão dupla, sem acostamento, sem sinalização, sem iluminação, sem nada. Como assim, pastor? Me explica isso. Você já pegou a estrada alguma vez, seja dirigindo ou seja de carona no carro de alguém? Você já viu como é difícil você dirigir em uma via de mão dupla? Quer dizer, um carro vai, o outro vem, não tem acostamento, não tem sinalização, você não sabe se a faixa é autorizada a ultrapassagem, se não é. Se o teu carro quebrar, não tem acostamento, você não sabe muito o que fazer, ela não tem iluminação para dirigir à noite. Se você colocar o farol muito alto, você vai ofuscar quem está vindo. Se você colocar muito baixo, você não vai enxergar muito bem lá na frente. Se a estrada não tem uma sinalização muito boa, automaticamente ela não é uma estrada boa, ela pode ter buracos, ela pode ter animais, enfim, é uma série de questionamentos, é uma série de situações que podem acontecer nesta viagem. Então, quando você entende a importância de uma boa comunicação, você precisa entender que é uma jornada, é uma estrada que você está seguindo em direção à sua esposa, em direção ao seu marido, em direção aos seus filhos. Só que nessa estrada, nesta via da comunicação, não existe sinalizações. Por quê? Você não sabe o que o outro está pensando, você não sabe o que o outro está imaginando, você não sabe o que se passa na cabeça do outro concernente àquilo que você vai falar. E ali você precisa ter um tato, um jeito muito sagaz, no bom sentido da palavra, para poder colocar as palavras do jeito certo. Então, como ela é uma via de mão dupla, sem sinalização, sem você ter noção de nada do que pode acontecer, então você precisa entender que toda a atenção ainda é pouco. Você precisa ter atenção redobrada, tá? Para que você entenda a importância da comunicação dentro do seu lar. Entendendo que é uma via de mão dupla, você precisa entender o seguinte, que não tem sinalização, não tem nenhuma orientação nessa estrada da comunicação. Você precisa entender o segundo ponto, que é o seguinte: 70% do seu dia, literalmente, você passa comunicando alguma coisa. Como assim, pastor? Eu vou lhe explicar. 70% do seu dia você passa se comunicando ou de uma forma direta, com palavras, ou de uma forma indireta, através de gestos, ou através de atitudes. Como assim? Eu vou lhe explicar com mais calma. 70% do seu dia você passa se comunicando, ou falando palavras verbais, ou você passa gesticulando, tá? Ou você passa o seu dia agindo de alguma maneira que passa uma informação para outra pessoa que está do seu lado. Seja em qualquer área. Você pode pensar assim: pastor, eu passo o dia todo em um lugar reservado, só mexendo com a internet. Se você passar o dia inteiro trabalhando na internet, você está comunicando alguma coisa, porque aquilo que você está fazendo verdadeiramente mostra aquilo que está na sua mente ou no seu coração. Eu dou exemplos, em alguns cursos que eu dou de vez em quando, que se você passa o dia inteiro acessando a internet,
páginas que não são boas, que não edificam, que não ajudam, aquilo mostra verdadeiramente quem você é. Pode não mostrar para os outros, mas você sabe quem você é de acordo com aquilo que você está acessando. Se você for uma pessoa, eu costumo usar essa expressão de caras e bocas, é muito complicado. O que é uma expressão de caras e bocas, pastor? O que é uma pessoa de caras e bocas? É aquela pessoa que você vai falar com ela, ela tá assim, ó, mexe com o beijo daqui, dali, já tá de cara feia, já franze o rosto, tá? Então ela muitas das vezes não diz nenhuma palavra, mas as pessoas olham para ela e acham que, poxa, fulano tá chateado, fulana tá aborrecida, minha mãe não gostou, fulano não gostou, fulano tá de cara feia. Por quê? Porque as suas caras e bocas, os seus gestos, demonstram algo que você aparentemente está sentindo. De repente você nem está sentindo aquilo, mas os seus gestos podem passar uma informação equivocada. E, como eu já disse, as suas palavras, tá? A maneira como você fala, aquilo que você fala, literalmente gera uma interferência muito grande. Então você precisa entender que a importância da comunicação ela é fundamental, mas você precisa ter uma atenção muito redobrada em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você fala, em tudo aquilo que você gesticula, porque é como uma via de mão dupla. Você não sabe o que está na cabeça dos outros, não sabe o que os outros estão pensando, o que estão imaginando. Isso pode te gerar uma série de problemas. Em terceiro lugar, você precisa entender que uma boa comunicação ela pode construir ou destruir laços emocionais no âmbito familiar. Como assim, pastor? As palavras, a comunicação, ela é como uma ponte que você constrói até a outra pessoa. São através das palavras que nós conquistamos as pessoas ou podemos afastá-las também. Existe um ditado muito antigo que diz assim: uma palavra mal dada, ela fere mais do que um tapa recebido. E isto é uma realidade. É claro que eu não estou orientando você a agredir ninguém, tá? Por gentileza. Mas uma palavra mal dada, ela fere mais do que um tapa. Então você precisa entender que muitas das vezes, quando você não sabe se comunicar bem, quando você não sabe se expressar bem no ambiente familiar, você pode afastar as pessoas de você. Quantos pais, homens como eu, têm dificuldades no relacionamento ou na conversação com os seus filhos? Tem pais que não têm acesso aos seus filhos. Tem filhos que, quando querem conversar alguma coisa mais séria, ele vai até a mãe, não fala com o pai. Por quê? Porque criou medo do pai, criou um pavor do pai, não quer falar. Quantos filhos, por costume, falam com o pai, mas não falam com a mãe? Porque acham que a mãe é ignorante, acham que a mãe não vai entender, não vai compreender. Quantos filhos se retraem e não conversam com o pai, não conversam com a mãe, mas conversam com as pessoas que estão lá fora, com o coleguinha de escola, o coleguinha de internet, o namorado, a namorada, preferem conversar com os outros em vez de conversar com seus pais. Quantos cônjuges passam por este problema? Mulheres que conversam com outras irmãs, que conversam com amigas de trabalho, que conversam com outras pessoas, mas não conversam certos assuntos com os seus maridos. Quantos maridos também passam por isso? Você está entendendo? Então, aquilo que você fala, aquilo que você diz, pode construir laços emocionais, como também pode afastar. Através de um bom diálogo, através de uma boa conversação, você pode fortalecer os laços emocionais da sua família. Vocês podem se sentir melhores emocionalmente, mais fortalecidos emocionalmente, como também podem se sentir piores emocionalmente porque não tem uma boa comunicação. Quantos pais já ouviram aquela expressão dos seus filhos que dizem assim: ah, mãe, mas você não me entende. Ah, pai, mas você não me entende. Filhos que ficam completamente retraídos porque acham que o papai e a mamãe não compreendem aquilo que eles querem dizer. Então, você precisa entender da importância da boa comunicação dentro do lar. Nesta primeira aula, eu te disse aqui que você precisa compreender que a comunicação é como uma via de mão dupla, sem sinalização, sem iluminação, sem orientação nenhuma. Sujeito a percalços, sujeitos a buracos e de uma maneira bem ilustrada, sujeito a uma série de problemas. Você precisa entender que a importância da boa comunicação dentro do lar é fundamental que você entenda isso,
que 70% do seu dia você passa se comunicando ou através de palavras, ou através de gestos, ou através de atitudes. Então preste atenção na maneira como você fala, como você manifesta os seus gestos e as suas atitudes. E em terceiro lugar, nesta primeira aula você precisa compreender que a comunicação boa e efetiva, ela pode construir pontes ou ela pode destruir laços emocionais. Ela pode fortalecer o seu relacionamento com os seus familiares, como pode enfraquecer o seu relacionamento com os seus familiares. Tá bom? Então entenda a importância da boa comunicação dentro de casa nesta primeira aula. Eu espero que você tenha compreendido. Acompanhe agora a segunda aula, tá? Que é bem bacana para o seu coração e para o desenvolvimento da arte da comunicação dentro do seu lar. Até a próxima aula. Aguardo por você lá. Tchau, tchau.